Muito bem, irmãos, vamos então ao nosso estudo bíblico. Pode colocar os slides aí, que o pastor Nelson batizou carinhosamente de figurinhas. Nós estamos estudando o livro dos Salmos no estudo bíblico e hoje nós vamos avançar mais um pouco. Hoje a minha ideia é estudar 2 salmos com os irmãos, Salmos 55 e 56. O tema que eu dei para esses 2 salmos é esse que os irmãos estão vendo, a súplica e a confiança de Davi. São 2 salmos de Davi, lembrando aos irmãos que nós estamos no livro 2, são 5 livros em todo o Saltério. Esse livro 2 vai dos salmos 42 a 72, nós estamos estudando o segundo livro do Saltério. E hoje a minha proposta é estudar esses 2 salmos, 55 e 56, a súplica e a confiança de Davi. Esboço dos salmos 55 e 56. Eles podem ser resumidos da seguinte forma. Essas 2 linhas que os irmãos estão vendo é o tema que eu dei para cada um deles. Então, o tema que eu dei para o Salmo 55 é os inimigos do crente. É o resumo do Salmo 55. E o 56, a confiança na proteção de Deus. Então, o Salmo 55 fala sobre os inimigos do crente e o Salmo 56 fala sobre a confiança na proteção de Deus. É o que nós vamos estudar, vamos ver alguns detalhes importantes desses 2 salmos aqui do Saltério. Vamos lá então para o primeiro, Salmo 55, os inimigos do crente. Só introdutoriamente falando, o que Davi vai tratar aqui no Salmo 55, ele vai mostrar 2 tipos de inimigos que nós podemos ter ou podemos enfrentar. 2 tipos de inimigo que ele apresenta aqui. Tem horas que vai ficar claro qual é esse inimigo, tem horas que nem tanto, mas é o que a gente pretende decifrar aí com os irmãos. 2 tipos de inimigos do crente. Vamos ver aí algumas informações do Salmo 55. Primeira, o autor. Davi é o autor deste salmo, conforme nós podemos ver aí no título em itálico. Veja só o que diz o título em itálico. Lembrando que este título faz parte do texto original, seria o versículo 1, por assim dizer. Então, o correto, toda vez que a gente vai ler um salmo, se tem aí na Bíblia essas palavras em itálico, nós devemos começar por elas, porque eles fazem parte do texto original. O título em negrito não, mas em itálico sim. Então veja só, ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Então, Davi é o autor do salmo e ele mostra já inicialmente que o objetivo seu é de ensinar, é instruir o povo de Deus. Como que eu sei disso? Por conta desta palavra didático, salmo didático de Davi, ou seja, ele é para ensinar. O segundo detalhe, ou a segunda informação, é sobre o contexto. Não sabemos exatamente em que momento Davi o escreveu, não é dito, não é revelado, mas lendo o salmo, são 23 versículos, nós temos uma pista do momento em que ele escreveu. Vai ficar claro à luz, à medida que nós vamos lendo, que ele escreveu quando estava aflito por causa dos seus inimigos. O coração dele estava aflito. Ele usa a expressão, por exemplo, no verso 1, ele usa a expressão súplica. Ninguém faz uma súplica de graça. Se você faz um clamor, uma súplica, aliás, são palavras, né? Pedido, clamor, súplica, são palavras mais fortes e intensas. Então, não sabemos exatamente, mas ele estava aflito por causa dos seus inimigos. Os 2 tipos de inimigos
que eu falei agora há pouco, que ele vai apresentar neste salmo. Então, vamos analisar aqui, vamos lendo por partes e fazendo alguns comentários. O salmo está dividido em 5 partes. Primeira, a sua súplica a Deus. Versículos 1 a 8. Acompanhe a leitura aí da primeira parte. Então, ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Então, vão observando as expressões, como são fortes, que mostram que ele estava aflito. Então, ele diz que estava perplexo no versículo 2 e perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Então, observem até o versículo 8, que ele está cantando, o seu objetivo é didático, era ensinar, mas a gente encontra um Davi aflito, perturbado, perplexo, dizendo que sofre com calamidade, e aqui já revelando para os irmãos os 2 tipos de inimigos que ele coloca aqui no Salmo 55. Primeiro ele fala de um inimigo externo, e depois ele vai falar de um inimigo interno. São 2 tipos de inimigos que ele deixa claro aqui no texto. Talvez a dificuldade maior seja identificar o inimigo interno, que eu vou mostrar para os irmãos. Mas os inimigos externos ficam claros. Davi tinha muitos inimigos. Davi teve a sua preparação antes de ser o rei de Israel. Ele, nas minhas contas, ele fugiu cerca de 10 anos de Saul, que o perseguia implacavelmente, que faria qualquer negócio para matá-lo, que tentou matá-lo com uma lança, tentou matar pelas mãos dos filisteus, tentou matar Davi, fazendo com que ele se casasse com uma filha dele, a Mical. Então, os inimigos, os filisteus, gente de outros povos, a mão de Davi era cheia de sangue. Davi matou muita gente, muita gente. Então, o primeiro tipo de inimigo que ele apresenta são os inimigos externos, aqueles que estão lá fora. Mas depois ele vai falar na perspectiva dele de um inimigo pior, que é interno. Então, eu coloquei aqui, nessa primeira parte, né, nos versículos 2 a 5, como ele se sentia diante desses inimigos. Então, olha, no versículo 2, ele se sente perplexo, perturbado. No versículo 3, ele usa a palavra calamidade. No versículo 4, ele fala de terrores de morte. No versículo 5, temor e tremor, horror. Então, são palavras muito fortes. Aliás, ele usa 2 palavras aqui que são parecidas, mas que são diferentes, né? Temor e tremor. Temor não é necessariamente o medo. Temor é respeito, honra. Mas a Bíblia usa, acho que é Paulo lá em Filipenses que usa essas 2 expressões juntas, né? Temor e tremor. O tremor é medo. O temor não necessariamente é medo, é um respeito, é uma honra, é uma admiração a quem de fato merece. Ele diz que sente temor e tremor. O terror se apodera dele por causa dos inimigos. A gente não tem nem como dimensionar o tamanho desse medo, porque, por exemplo, você e eu não enfrentamos os inimigos. Nós não temos ninguém lá fora com uma espada na mão, com uma lança, não temos ninguém querendo nos matar. Já pensou, por exemplo, Davi ter que fugir e os seus pais eram vivos? O texto diz lá no relato dos reis
que o seu pai Jessé era idoso na época do rei Saul. Então, quando ele fugia, ele, além de fugir, tinha preocupação com o seu pai e a sua mãe, porque o rei Saul poderia matá-los. Então ele se sente mal, ele faz essa súplica a Deus, porque os inimigos externos estão lá fora querendo pegá-lo. E aí nos versículos 6 a 8, ele diz que eu gostaria de fugir do problema. Eu gostaria de fugir desses inimigos externos que me causam perplexidade, perturbação, calamidade, horror. Eu queria fugir desses inimigos. É o que ele diz aí, e ele usa essa palavra, essa comparação no versículo 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Quem me dera que eu fosse uma pomba, uma ave, e eu voaria, e eu iria embora, e fugiria desses problemas. Aí no versículo 7, com as asas da pomba, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, seguro, desses inimigos que querem a todo custo me matar e me destruir. Ele também diz no versículo 8, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. A gente não usa muito essa palavra aqui, né? Procela. O que é isso, né? O que é procela? Talvez você tenha uma versão diferente. Procela é tempestade. Então observem, ele estava perplexo, perturbado, vivendo calamidade, sentindo horrores. Ele se sente, no versículo 8, ele se sente como se vivesse num vendaval e numa procela, numa tempestade. Então, Senhor, quem me dera que eu fosse uma pomba para fugir dos meus inimigos. Então, ele começa aí essa expressão forte, né, usando essa súplica. Por exemplo, quando você faz um pedido, às vezes, quando você fala por favor, isso mostra a sua educação, mas isso mostra que não é tão urgente assim. Mas quando você quer dar intensidade para o seu pedido, você usa outra palavra. Você não usa um pedido simples. Por exemplo, lá em Romanos 12, 1, lembra como que Paulo começa Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos. É um rogo, uma súplica, algo intenso, algo muito forte. Não é um simples pedido, é algo carregado. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica, por causa desses detalhes todos que eu já falei. Quem me dera ser uma pomba para fugir do vendaval e da procela, ou da tempestade. Vamos avançar mais um pouco aqui. A segunda parte do Salmo, o seu pedido ao Senhor. Primeiro, uma súplica. Segundo, um pedido. Versículos 9 a 11. Veja só. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. As suas praças não se apartam, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Agora ele faz um pedido para Deus, que os meus inimigos sejam destruídos, que eles sejam confundidos. Ele usa a expressão aqui no versículo 10, dia e noite, para enfatizar que é a todo momento. Eles praticam o mal durante o dia, também à noite, ao invés de estarem dormindo, estão praticando males, fazendo coisas erradas. E aqui, esse pedido que ele fez, destrói e confunde, eu lembrei, por exemplo, eu coloquei ali no slide, né, o conselho de Aitofel. Lembram-se do Aitofel? Lá em 2 Samuel 15, 31, Davi estava fugindo do seu filho, Absalão, que tomou o trono. Absalão queria conversar com o pai, mas o pai não deu muita atenção, isso trouxe muitos problemas. Davi tem que sair do palácio fugindo, e o Aitofel,
que era conselheiro do rei. O Aitofel tinha bons conselhos. O Aitofel deixa o Davi e volta para Jerusalém para aconselhar Absalão. E Davi perde meio que um excelente conselheiro. E lá em 2 Samuel 15:31, ele pede para Deus: Senhor, confunde os conselhos que o Aitofel vai dar para o meu filho. Porque os conselhos de Aitofel eram bons. Davi tinha aceitado todos eles. Aitofel era um excelente conselheiro. E aqui no versículo 9, Davi diz: destrói, confunde os seus conselhos. É um pedido muito semelhante do que ele fez. E lá em 2 Samuel 15:32, o rei Absalão, que usurpou o trono, ele tem dois conselheiros. Um é o Aitofel e o outro é o Uzai, ou Husai. Cada um fala para Absalão o que ele deveria fazer. O conselho de Aitofel foi melhor, mas o Absalão seguiu o conselho pior de Uzai, porque o Senhor atendeu o pedido de Davi e Absalão foi confundido por Aitofel. Então o pedido de Davi aqui no Salmo 55, versículo 9, confunde ou faz a mesma coisa que o Senhor já fez quando os conselhos excelentes de Aitofel não foram ouvidos. Esse é o pedido dele. Nos versículos 10 e 11, Davi escancara os males que esses inimigos externos produzem. E veja aí as palavras, eu selecionei as palavras aí para os irmãos. Olha as palavras usadas por Davi. O que os inimigos têm? Perversidade, malícia, destruição, opressão e engano. Então você observa, são 5 palavras, nenhuma delas é coisa boa. Somente coisas ruins eles têm a oferecer. Muito bem, agora, então, até o versículo 11, Davi vem falando de um inimigo externo. Agora ele vai falar de um inimigo interno, e aqui piora mais ainda a situação. E aí nós temos um grande desafio de quem é esse inimigo. Veja só, é a próxima parte aqui do Salmo, a terceira parte, o seu inimigo interno, versículos 12 a 15. Olha a linguagem que Davi usa. Ele sai dos inimigos que estão lá fora para os inimigos que estão aqui dentro. Para os inimigos para pessoas que estão aqui dentro, pessoas que caminhavam com ele, que eram seus amigos. Olha só, versículos 12 a 15, o seu inimigo interno. Eu tentei descobrir quem é e não consegui. Muito bem, vamos lá. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Davi está falando de um companheiro. É claro que essa palavra está desgastada hoje, né? A palavra companheiro faz você lembrar de outra coisa. Mas não é dessa pessoa que eu estou falando, né? Vamos seguir juntos, companheiros. É uma palavra bíblica, uma palavra da Escritura. Davi diz que tinha um amigo, no versículo 13, um amigo, um íntimo amigo, companheiro dele, homem meu igual. Olha o que ele diz no 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão da casa de Deus. Aqui piorou mais ainda, no versículo 14, ele diz que esse homem era seu companheiro, seu amigo íntimo e que ia para a igreja com ele. Perceberam? Está no versículo 14 aí, ó. E juntos íamos com a multidão à casa de Deus. Davi ia para a igreja. Davi ia para o culto, junto com esse companheiro, com esse amigo íntimo. Eles iam adorar a Deus juntos. Davi diz assim, olha, o inimigo externo ainda dá para tolerar. A gente já sabe que, em relação aos inimigos externos, eles têm perversidade, malícia, destruição, opressão e engano, mas o inimigo interno, meu companheiro, meu amigo íntimo, nós íamos para a igreja juntos. Diga, Tabel.
Isso, a Tabel está falando assim, não pode ser o Aitofel. Eu tentei descobrir quem é esse homem aqui, não consegui, mas há uma possibilidade mesmo de ser o próprio Aitofel, que era companheiro dele, amigo dele, conselheiro dele, que ia para o culto junto. De repente o Aitofel vê Davi fugindo, o trono não é mais dele, mas do seu filho. Aí o Aitofel falou, eu vou voltar e ficar com o Absalão. Tanto é que quando ele chega lá, o Absalão pergunta, por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Você não é amigo do meu pai? O que você está fazendo aqui? Então, de fato a Tabel tem razão, há uma possibilidade de ser o Aitofel. Então, o que o texto está fazendo é, Davi até entende os inimigos externos, aqueles que estão lá fora, pela descrição que ele faz, mas um amigo meu, um companheiro meu. Então, por isso que eu dei esse título para o Salmo, né? Os inimigos do crente, os inimigos externos e os inimigos internos. Eu coloquei ali, parece em azul ali, né? Olha o que eu coloquei, Jesus também foi traído, lembra disso? Jesus também tinha um amigo íntimo? Esse salmo me faz ir lá para o Novo Testamento e lembrar do episódio de Jesus. Mateus 26, versículos 47 a 50, o texto diz que Judas chega com uma turba, com porretes, com espada, com um monte de coisas, e ele já havia combinado tudo, o preço da traição, as 30 moedas, e Judas fez até um sinal, porque nem todo mundo conhecia, era à noite, e aí Judas falou assim, é aquele que eu beijar. Então está tudo certo, está tudo, eu vou na frente, eu chego lá, e aí Judas diz assim, Rabi, mestre, e dá um beijo em Jesus. E é interessante, irmãos, nessa cena lá, que como é que Jesus chamou ele? De amigo. Jesus não chamou ele de inimigo. Então Jesus chega assim, Judas, com um beijo você traiu o filho do homem. Amigo, por que você veio aqui? E aí tem aquela história toda lá, né? Um monte de gente com espadas, porretes na mão. E Jesus pergunta, todos os dias eu estava no templo ensinando, e por que vocês não me pegaram, não me prenderam? E o Pedro pega a espada lá e corta a orelha do soldado, lembra da história? Corta a orelha do soldado Malco. Na verdade eu sempre falo que ele cortou a orelha porque ele errou, né? Que na verdade não era a orelha que ele queria, né? Então, talvez a Bíblia até fala o nome do soldado, né? Soldado Malco. E Jesus então já pensou a cena? Jesus manda Pedro guardar a espada, se abaixa, pega a orelha lá no chão, olha a cena. Pega a orelha lá no chão, coloca no lugar e diz, Pedro, guarda a espada. Pedro, você acha que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, para me defender? Você acha mesmo, Pedro, que eu não posso me defender? É que eu não quero me defender. É diferente. Aliás, 72 mil anjos? Para que tudo isso? Lembra lá na história dos reis, lá Deus mandou um anjo só, e destruiu 185 mil soldados assírios. E não tinha, no dia que foram prender Jesus, eu tenho certeza que não tinha 185 mil pessoas com espadas e porretes na mão. Guarda a espada, Pedro. Não precisa de 72 mil anjos, um só é suficiente. Esse texto, então, aqui vivido por Davi, ele diz, ele é meu amigo. Lá no Novo Testamento, Jesus chama Judas de amigo. Ele é meu amigo íntimo. Talvez você já tenha se decepcionado com um amigo, né? Com alguém que caminhava com você, que era seu companheiro de luta, seu amigo íntimo. Vocês iam para a igreja juntos, cantavam junto,
mas hoje a pessoa não está mais com você, talvez te decepcionou, te traiu, alguma coisa, o que hoje eu aprendi ao longo do tempo que é normal. O que você não pode fazer é trair a confiança das pessoas, mas você não pode responder por elas. Você não pode impedir que as pessoas façam algo errado. O que você precisa fazer é ter uma postura correta. Então, Davi fala sobre essa traição de um amigo íntimo, que nós não sabemos quem é e que pode ser o Aitofel. Versículo 14 diz que eles iam juntos para a igreja. Versículo 15, o que Davi queria que acontecesse. Olha aí, verso 15. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Essa ideia de descer vivo à cova, talvez, segundo os estudiosos, é uma alusão, uma referência ao que aconteceu lá com os revoltosos. Lembram deles? A revolta de Coré, Datã e Abirão? Lá em Números, eu coloquei ali, Números 16, 30, Moisés pede algo para Deus e diz assim, que o castigo deles, que a disciplina deles seja algo inédito, algo que nunca aconteceu. E aí um grupo de 250 pessoas foram engolidas pela terra vivos. Moisés diz, Senhor, faça algo inédito, que eles morram vivos. Então a terra abre, a terra cobre, a terra os mata. Talvez o que Davi tem em mente aqui seja essa cena, no versículo 15. E a morte os assalte, e vivos desçam a cova, como aconteceu com os revoltosos lá, Coré, Datã e Abirão. Muito bem. Quarta parte. A sua atitude pessoal, versículos 16 a 21, diante dos inimigos externos e do inimigo interno, seja o Aitofel ou não, o que ele decide fazer? Versículos 16 a 21. Eu, porém, independente dos inimigos externo ou interno, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Davi diz algo interessante aqui, os inimigos, eles continuam sendo o que são. Eu sempre falo isso. As pessoas são o que são e dão o que têm. Quer ver? Pensa comigo. Se a pessoa ela é mentirosa, o que ela dá? Mentira. Não tem segredo, não tem nada diferente. Por exemplo, lá em João 8, Jesus diz claramente que o diabo mente desde o início, que ele é o pai da mentira, e quando ele mente, ele está certo. Porque essa é certo. Porque essa é a essência dele. Duvide quando Satanás falar a verdade. Aí duvide. Porque não é dele. Não é da essência dele. Então, é o que é. Satanás é mentiroso. E o que ele dá? Mentira. Se ele é o pai da mentira. Uma vez um colega meu chegou e falou assim, pastor, eu conheci um irmão, conheci uma pessoa que ela mente mais que o diabo. Aí eu falei, não é possível. Essa teologicamente não é possível. Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. No máximo essa pessoa é o filho do diabo, mas o pai não pode ser. Não pode tomar o lugar do diabo. O pai a gente já sabe quem é. Ele mente mais. Eu entendi, eu falei, tá bom, eu vou entender que você é uma hipérbole. Você está exagerando, é uma figura de linguagem, mas ele não pode mentir mais que o diabo. Porque o diabo é o pai, ele é no máximo um filhinho. Um filho ou um filhinho, ok? Então, é o que é e dá o que tem. Eu aprendi uma frase interessante também, enigmática esses dias, é assim.
chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É filosófico, essa é forte, hein? Essa aqui eu gastei toda a minha massa cinzenta para citá-la aqui. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Traduzindo, pega um exemplo da mentira. Satanás é mentiroso. Chame-os do que você é, mentiroso. E acuse-os do que você faz, de mentira. É assim. É o que é, dá o que tem. E essa segunda frase aí, chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Geralmente as pessoas fazem assim, para empurrar a culpa para o outro e para me livrar, porque na verdade eu que sou assim, mas ele joga a culpa no outro. Muito bem, versículo 19. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade. Isso aqui a gente já viu a questão de que eles não mudam, né? Versículo 20. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Então veja no versículo 20, tal homem, a gente não sabe quem é esse homem, né? Pode ser o Aitofel. Versículo 21, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Lembra que Isaías fala sobre isso e Jesus repete no Novo Testamento, quando Jesus disse, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É mais ou menos assim, eles têm manteiga, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. E finalmente, para nós encerrarmos aqui, o outro é curtinho, a sua confiança em Deus. Versículos 22 e 23. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Então, independente dos inimigos externos, desse inimigo interno que não fica claro, eu já tomei a minha resolução, confiar em ti, confiar no Senhor. Por isso que eu escolhi o Salmo 125, lembra? Começamos com o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Muito bem. Agora vamos para o 56, esse aqui é curtinho. Vale a pena falar alguns detalhes dele também. Salmo 56, a confiança na proteção de Deus. Ele já deu lampejos no Salmo 55 da sua confiança no Senhor. Agora ele vai escancarar se existem os inimigos externos e o inimigo interno, que não está claro aqui no texto. Ele vai dizer, Senhor, eu confio. Aliás, ele termina o Salmo 55 falando de confiança e expressamente ele vai escancará-la no Salmo 56. Veja só alguns detalhes aqui. Se você entender esse detalhe aqui, você vai entender mais facilmente o Salmo. Informações do Salmo 56. Primeira, a autoria é Davi. Veja só, aqui nós temos uma pista muito boa. Olha o que ele diz aí. Ao mestre de canto, pode ser um daqueles três, né? Asaf, Remã e Jedutum. Ao mestre de canto, a um deles. Segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Ele já falou de pomba no Salmo 55, né? E agora volta a falar dessa ave aqui. Aliás, uma curiosidade, né? O nome Jonas, se eu não me engano, Jonas significa pomba. Pomba. E o pai dele, o Amitai. Jonas, filho de Amitai. Amitai significa verdade. É um nome diferente, mas com um significado muito bonito. Amitai significa verdade. Veja aí, hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate.
Esse aqui é a segunda informação, o contexto. Quando que ele escreveu? Isso aqui está claro para nós. Ele diz aí, na sua Bíblia, lá embaixo deve ter Salmo 56, o título e a referência 1 Samuel 21, de 13 a 15. Tem na Bíblia de vocês aí, né? Tem? Certo? Então, aqui, essa referência de 1 Samuel 21, de 13 a 15, é para lembrar o contexto. Quando que ele foi escrito? E aqui, a gente não vai ler por conta do tempo, mas é interessante que lá em 1 Samuel 21, conta que Davi estava fugindo de Saul. E veja que curioso aqui, para onde que ele foi? Para Gate. Gate era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Veja, Gate era a cidade natal aonde nasceu Golias. Olha onde é que ele foi parar. Ele está fugindo de Saul, lá em 1 Samuel 21. Ele soube que Saul quer pegá-lo, quer prendê-lo a qualquer custo. E ele já não sabe mais o que fazer, e ele foi para Gate. Gate é a cidade natal do homem que ele matou. Lembra do Golias? Que Golias chegava lá em 1 Samuel 16, ele ficou 40 dias falando, tem um homem aí, tem algum homem para lutar comigo? E ele fez isso 80 vezes. Porque o texto diz que ele fez 40 vezes, ele vinha de manhã e repetia 80 vezes falando a mesma coisa. Tem um homem aí para lutar comigo? E todo mundo morrendo de medo. Está lá em 1 Samuel 16. E eu sempre tive curiosidade, eu já calculei a altura do Golias. Golias tinha 2,92 metros. Até o Emanuel se assustou agora. É verdade, Emanuel. Verdade. 2,92 metros, quase 3 metros de altura. E, segundo os estudiosos, Davi, por volta de 1,60. O meu biotipo, assim, dá para encarar? Eu falo que eu tenho 1,58, mas para os inimigos 1,60. Que é para dar uma intimidada nos inimigos, né? Não dá de bandeja, assim, a vitória para eles. Imagina alguém que tem por volta de 1,60 m lutar contra alguém que tem 2,92 m. E ele tinha um escudeiro. Tinha alguém que ia na frente, então, na verdade, eram 2 contra 1. Era o Davi, mas lutando com Golias e um escudeiro, que provavelmente não tinha essa altura toda, 2,92 m. Ele mata Golias, corta a cabeça dele, o tempo passa, ele está acuado, não sabe o que fazer. Para onde que ele vai? Para Gate. Fazer o que em Gate, Davi? Fazer o quê? E quando ele chega lá, o rei Aquis, o rei de Gate, ele está com medo. É aquele episódio que ele finge, que ele começa a babar, lembra? Começa a babar e fazer coisas assim diante do rei. E o rei olha e falou assim, poxa, aqui não tem nenhum doido para vocês trazerem mais um para mim. A cidade cheia de doido, de maluco, agora mais um. E o Davi fica babando, espumando lá, ele devia ser barbudo, o judeu tinha barba, né? Babando, espumando lá, fingindo de doido. E o rei Aquis falou assim, para que vocês trazerem mais um doido aqui? Como se não tivesse nenhum na cidade. Como se ele fosse o único aqui. E, na verdade, ele ouviu, o Davi faz isso porque tinha uma musiquinha que estava fazendo sucesso lá, nas rádios de Jerusalém. Lembra daquela musiquinha? Saul matou milhares, lembra disso? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O Saul ficou bravo, Davi. Por que só deram milhares para mim? Por que deram dezenas de milhares para o Davi? O que falta para ele? Dá o reino logo para ele, ué. E uma musiquinha, a música, aliás, música é assim, né? Música pega e para sair, a música começou a ser cantada, e lá entre os filisteus eles conheciam a música.
Estava nas rádios aí, na Mix FM. Não tinha essas coisas aí, né? Essa música chegou lá na terra dos filisteus. E Davi escutou que essa música chegou, a música Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Ele tem que se fingir de maluco. E o rei Aquis fala, não, é só mais um doido aí, é só mais um maluco. Então esse é o contexto. Diante dessa cena, depois de Aquis ter falado o que falou, ele então escreve o Salmo 56. Vamos ler aí, só lê-lo e aí já dá para vocês entenderem aqui. Apenas de uma forma didática, ele tem 3 partes. A primeira, ele pede justiça. Veja aí, versículos 1 a 7, o seu pedido por justiça. Lembrando que o contexto é esse, que ele está diante do rei Aquis, foi se esconder em Gate, a terra de Golias. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Aqui esse homem, talvez seja mais fácil, provavelmente seja o Saul, o rei Saul. E me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Observem que a palavra confiança vai aparecendo e se repetindo algumas vezes. Olha a pergunta que ele faz aí no final do versículo 4. Que me pode fazer um mortal? É bem verdade que Saul está me perseguindo, que são muitos meus inimigos e adversários. É verdade que eu tive que me fingir de maluco, de doido na presença do rei Aquis, mas eu confio no Senhor. Mesmo estando em Gate, na terra do homem que eu matei, eu confio no Senhor. Que me pode fazer um mortal? Davi diz assim, o homem é mortal. E aqui, Davi era um homem valente, corajoso. Na sua mocidade ele já havia encarado, diz o texto que ele apresenta o seu currículo para o rei Saul, né, que ele já havia matado um leão e já havia matado um urso também, não é assim? Então, ninguém quer lutar com o Golias, mas eu vou apresentar o meu currículo aqui. Já matei um leão, já matei um urso. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Senhor? Então ele diz, mas é só um mortal. E Jesus, o descendente dele lá na frente, diz algo muito interessante, eu coloquei ali também. Jesus e o temor aos homens. Jesus disse algo muito interessante, lá em Mateus 10, 28. Ele diz assim, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. O máximo que o ser humano pode fazer é matar o corpo. Mas aí Jesus vai dizer lá em Mateus 10, 28, temam aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer. A esse vocês devem temer. E Jesus está falando de Deus. O ser humano, a única coisa que ele pode fazer, a pior coisa é matar o corpo. Ele não pode fazer absolutamente nada com a alma. Mas Deus pode. Então Davi, usado pelo Espírito Santo, faz essa pergunta, que me pode fazer um mortal? Apenas matar o corpo. E Jesus lá no Novo Testamento vai dizer, mas ele não pode fazer absolutamente nada com a alma do ser humano. Ele continua, versículo 5. Todo dia distorcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Aqui ele pede algo forte, né? Senhor, age com essas pessoas com ira. Irmãos, e se Deus descarregar a sua ira, misericórdia, né? Se ele descarregar a sua ira nesses homens, deixa eu só
dar dois exemplos para vocês, dois versículos. Acho que é Hebreus 10, 31 diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Davi está dizendo: Senhor, descarrega a tua ira sobre os povos, sobre essas nações, sobre esses homens maus. Hebreus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17, quando acontece um grande terremoto, as pessoas estão assustadas. Diz o texto que há um terremoto, as montanhas caem na cabeça delas, há um problema enorme lá, mas eles não temem as montanhas que estão caindo na cabeça. O que eles temem é cair nas mãos do Cordeiro. Apocalipse 6, o sexto selo, um grande terremoto. Eles não temem que uma montanha caia na cabeça, mas eles preferem que a montanha caia na cabeça deles, do que cair nas mãos do Cordeiro irado. Então, o que Davi está falando é muito sério. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Se Deus for irado, não vai sobrar nada. Absolutamente nada. Segunda parte aqui. Segunda parte, a sua confiança em Deus. Novamente, a confiança tomando destaque no texto. Versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então Davi está dizendo assim, olha, Deus se importa com as minhas lágrimas. Ele se importa com o meu choro. Lembra do Salmo, acho que o Salmo 30, versículo 5, salvo engano? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus coloca as minhas lágrimas num odre. Elas estão escritas no teu livro. É que o nosso tempo não vai permitir, mas essa expressão livro aqui dá o que falar. Tem pelo menos 4 possibilidades, olha só, sobre essa questão do livro. O livro, ele aparece 4 vezes aqui, pelo menos na Bíblia. Lá em Êxodo, nós temos uma referência ao livro. Lembra, lá em Êxodo é Moisés, Êxodo 32, é Moisés falando assim, Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado do povo, ou então risca o meu nome do livro. Essa é a primeira vez que aparece lá. Depois, aqui no Salmo 56, nós temos essa questão do livro. No teu livro estão inscritas as minhas lágrimas, é como se fosse num odre, e o mesmo Davi vai dizer no Salmo 139, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Essa é a segunda. A terceira vez na Bíblia que aparece a expressão livro, é lá em Lucas 10. Jesus deu uma missão para os discípulos de 2 em 2 para pregarem o Evangelho. Eles voltam felizes da vida, e eles falam para Jesus, nós estamos felizes porque nós pregamos o Evangelho e nós expulsamos os demônios, a gente falava, sai, em nome de Jesus, e eles saíam, e a gente está feliz da vida. Aí Jesus falou assim, mas vocês estão felizes por isso? Estão felizes porque os demônios foram expulsos? Na verdade, vocês deviam estar felizes por outro motivo. Felizes, Lucas 10, 17, 18, felizes porque o nome de vocês está no livro da vida. Então, veja a percepção, que pode estar certa ou pode estar errada. Felicidade para os discípulos é expulsar demônios. E Jesus diz assim, felicidade mesmo é o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é felicidade. E a quarta vez, sobre essa questão do livro, que Davi diz, nesse livro estão as minhas lágrimas, como se fosse num odre, é Apocalipse 20. Apocalipse 20 fala sobre livros também. João diz que viu os livros das obras e viu o livro da vida. O nome de todos nós, de toda a humanidade está, ou o seu nome está nos livros das obras, ou o seu nome está no livro da vida. Fica imaginando, já pensou, você chega lá e no dia do juízo final, coloca lá, eu acho que seria melhor por ordem alfabética,
certo? Dada a quantidade de pessoas, além de organizar por ordem alfabética, eu já vou logo na letra E. Vai na letra E e olha, lá tem um monte de E, um monte, Edivaldo com Demudo, e vai, eu preciso achar o meu aqui. E a ideia é a seguinte, se o seu nome não está lá, está no outro. Aí complica. Vamos lá, apareceu aqui, opa, apareceu os Edivaldos com I, que é o meu caso. Opa, peraí. Edivaldo Alves da Costa, entra. Graças a Deus. Mérito zero, não há nenhum merecimento. Se o seu nome não estiver no livro da vida, ele está no outro. O nome de toda a humanidade está em um desses livros. Os livros das obras condenam, o livro da vida salva. Davi diz então no Salmo 56, versículo 8, as minhas lágrimas estão no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? É como se Deus tivesse um livro e está tudo anotado, o que você faz de bom, de ruim, todas as coisas estão ali. Versículo 9, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Você lembra de alguém que falou isso? Deus é por mim? Quem falou? Paulo, lembra? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então olha a semelhança entre o que Davi escreveu e o que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:31. E versículos 10 e 11. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele já disse agora há pouco, usando a expressão mortal, né? Que me poderá fazer o mortal? É a mesma ideia do versículo anterior. Que me pode fazer o homem? E finalmente, versículos 12 e 13, o seu compromisso pessoal. E aí a gente fecha o nosso estudo. Verso 12. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Votos, eu coloquei ali na descrição rápida, né? Ele promete cumprir os seus votos. Sobre os votos nós temos essas referências aí, que nós não vamos citá-las. No Salmo 116, versículos 14 e 18, o salmista diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de toda a congregação. E Eclesiastes 5, versículos 4 e 5, Salomão fala, melhor é não votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de tolos, é o que ele vai escrever. E no versículo 13 ele fala o que foi que Deus fez. Nós também encontramos essa descrição lá no Salmo 116, versículo 8, que é muito parecida. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Só para deixar aqui, né, só citando, o que os Salmos 55 e 56 nos ensinam, apenas deixando algumas aplicações para os irmãos. 4 lições importantes que me chamaram a atenção. Primeira, invocar a Deus nas adversidades. Nos momentos ruins, você e eu podemos e devemos invocar a Deus. Davi faz isso no Salmo 55, 16. Segunda, confiar no cuidado do Senhor. Veja aí o que diz o 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confiar. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Número 3, buscar a misericórdia de Deus. Salmo 56, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia.
misericórdia. Busque-a. Amanhã, quando nós acordarmos, se acordarmos, queremos acordar, nós podemos mais uma vez falar como Jeremias, né? As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Amanhã de manhã, espero que todos nós estejamos bem. Quando você levantar, você agradeça a Deus e diga: Senhor, obrigado pela tua ou pelas tuas misericórdias na nossa vida. São elas a causa de não sermos consumidos. Número 4, cumprir os nossos votos a Deus. Salmo 56, 12, Davi diz o seguinte: os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Quais os votos que você fez? Analise-os e como é que você está guardando ou se está falhando. É preciso cumprir os nossos votos. Votos eclesiásticos, voto na família, no casamento. Quantos compromissos nós assumimos e é preciso cumpri-los. Salomão já disse, nós vimos, né? Deus não se agrada de tolos. Essas eram as lições que eu queria passar para vocês. Salmos 55, 56, o 55 como uma súplica por conta dos inimigos e o 56 uma confiança na proteção de Deus.